A Mercedes teve um fim de semana incrível nesse GP da Hungria de Fórmula 1. Mas você sabe o porquê a ultrapassagem de Lewis Hamilton sobre George Russell significa muito mais do que parece? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e entender o motivo pelo qual os Flashes de Prata conseguiram ter um desempenho tão incrível durante esse fim de semana. Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Lewis Hamilton teve um fim de semana extremamente feliz mais uma vez nesse GP da Hungria de Fórmula 1. Teve a capacidade de completar o pódio junto com George Russell e ao lado do seu principal rival de 2021, Max Verstappen. No fim das contas, Verstappen que largou de 10º chegou em primeiro, Hamilton que largou de 6º chegou em segundo e George Russell que largou na pole chegou na terceira colocação. Mas esse ritmo da Mercedes é muito estranho para muitos espectadores da Fórmula 1 e acabam nos trazendo algumas perguntas importantes. Como que a Mercedes conquistou isso com tanta velocidade? Por que a equipe alemã conseguiu ali ter um resultado tão incrível no GP da Hungria, onde teoricamente, por características da pista, talvez ela não teria tanta vantagem? Por que ela está de volta na briga por vitórias na Fórmula 1? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então assista ele até o final e não se esqueça, deixa o like, se inscreva e compartilha com todo mundo esse vídeo. O circuito da Hungria de Fórmula 1, em algumas questões aí, algumas características específicas, era sim benéfico para o W13 da Mercedes. Entre essas características estão justamente as curvas de média e baixa velocidade, que eram interessantes para que o W13 conseguisse utilizar toda a sua velocidade e aderência ligada ao efeito solo realmente de seus carros. Entretanto, esse GP também trazia alguns desafios que eu venho falando no decorrer desse fim de semana. Entre eles estão justamente a irregularidade do asfalto, que atrapalhava e muito o W13 na questão do bouncing e também do porpoising. Aparentemente, esse era sim o maior problema da Mercedes para esse fim de semana e que realmente acabou fazendo com que ela sentisse várias coisas no decorrer dos primeiros treinos livres, principalmente de sexta, e no treino livre 3 de sábado também. Isso simplesmente porque as voltas não se encaixavam nem com Lewis Hamilton e nem com George Russell, que reclamaram e muito da aderência de seus carros. George Russell chegou a falar que não tinha aderência nenhuma, pouquíssima aderência em seus pneus, enquanto Lewis Hamilton disse que o carro estava instável, principalmente no treino livre 2. No treino livre 3, embaixo de chuva, foi ainda pior para os dois pilotos, até porque eles ficaram ali na parte de trás do grid, nem do meio eles ficaram na parte de trás, um desempenho ridículo da equipe alemã. E até ali, para quem realmente torce para a Mercedes, no fim das contas, aparentemente, a esperança já havia ido embora para esse fim de semana. E a possibilidade de vitória, que muito se falava após o GP da França de Fórmula 1, já nem se falava mais depois desses treinos livres. Entretanto, apesar de todo esse pessimismo vindo dos pilotos e também até mesmo muitas vezes dos próprios fãs da Mercedes, Toto Wolff desde o início da semana vinha falando que a equipe alemã tinha boas chances para esse GP da Hungria, por conta daquelas características que eu falei no início do vídeo dessa pista específica, e que talvez realmente isso seria um blefe da Mercedes. Eu não acreditava em nada disso, mas após a qualificação de George Russell, nós pudemos perceber que sim, a Mercedes estava blefando e apenas não teve Lewis Hamilton muito à frente ali do grid da Fórmula 1 no momento da largada por problemas no DRS. Mas a situação que para mim foi a mais impressionante foi no início da prova, quando eu percebi que George Russell e Lewis Hamilton estavam em estratégias completamente diferentes para esse GP da Hungria de Fórmula 1. George Russell e Hamilton largaram de forma perfeita. Hamilton já conseguiu ultrapassar Esteban Ocon e Fernando Alonso logo no primeiro momento da prova, enquanto George Russell conseguiu fazer uma largada incrível também, se mantendo na primeira colocação. Mas, enquanto Russell tinha pneus macios, Lewis Hamilton estava com pneus médios, demonstrando que o momento das suas paradas seriam completamente diferentes nesse GP da Hungria de Fórmula 1. E a estranheza já começava nesse momento específico. Eu já percebi ali naquela situação
que a Mercedes iria tentar algo novo para os dois pilotos. Talvez fazer testes diferenciados tanto para Russell quanto para Hamilton. E diferentemente do que nós esperávamos para essa corrida, acabou que George Russell conseguiu ter um bom ritmo desde o início da prova. Claro, nos primeiros momentos, antes dos pneus se aquecerem adequadamente, Russell sofreu um pouco ali para manter Charles Leclerc atrás dele. Mas após essas primeiras voltas, a primeira, segunda volta, principalmente após aquele safety car virtual, George Russell começou a ter condições de se distanciar de Charles Leclerc, demonstrando um ritmo sólido nessa pista da Hungria que teoricamente beneficiaria ainda mais a equipe Ferrari quando nós comparamos ao time da Mercedes. Russell conseguiu se distanciar de Leclerc naquele primeiro momento, enquanto Lewis Hamilton, de certa forma, perdia um pouquinho de ritmo com relação aos pilotos à frente. É claro que no momento em que ele brigava com Lando Norris, o ritmo era bem parecido e não é à toa que ele conseguiu ultrapassá-lo no início da prova. Mas após a ultrapassagem em cima de Lando Norris, nós percebimos que Hamilton ficava um pouco para trás dos pilotos ali da ponta do grid, parecendo inclusive que a Mercedes dele não teria condições de se aproximar tanto de Russell quanto das duas Ferraris que estavam à sua frente. Mas aquilo na verdade significava outra coisa completamente diferente. A estratégia, os ajustes dos dois carros da Mercedes provavelmente eram completamente diferentes para esse GP. E isso tudo começou a ser percebido em um primeiro momento, quando Russell obviamente precisou parar muito mais cedo do que Lewis Hamilton, que utilizava os pneus médios. Hamilton continuou na pista por muito mais tempo. Após isso, parou e colocou novamente outro jogo de pneus médios, demonstrando que talvez o carro de Hamilton estava muito mais bem preparado para esse tipo de pneu. Quando colocou esses pneus médios novamente, deu para perceber com toda clareza que Hamilton se manteve em um ritmo parecido aos carros da frente. Não tão mais veloz, mas também não tão mais lento na maioria das voltas, o que significava que muito provavelmente o acerto estava para momentos de menos aderência do que com pneus mais macios. Enquanto George Russell tinha um pouco mais de dificuldade de manter o seu W13 na pista com aqueles pneus médios que ele havia trocado. E esse era o primeiro indício dessa grande diferença entre os dois pilotos. Charles Leclerc inclusive conseguiu ultrapassar George Russell nessas condições ali do piloto inglês. Claro que após isso, outras diversas coisas aconteceram durante a corrida, como aquelas batalhas de posições entre Leclerc e Max Verstappen, mas nesse vídeo a gente vai falar principalmente sobre Mercedes. Inclusive, se você quiser saber mais sobre Verstappen, Leclerc e o restante da corrida, você pode mesmo se inscrever nesse canal e ativar o sininho para assistir um vídeo que eu vou postar mais à tarde, hoje mesmo, sobre outras equipes da Fórmula 1. Mas esse agora é exatamente sobre a equipe Mercedes. No fim das contas, George Russell começou a ter um pouco mais de dificuldade com aquele tipo de jogo de pneu e acabou que realmente teve um ritmo um pouco pior do que o do próprio Lewis Hamilton até o fim da prova. É claro que posterior a essa primeira troca de George Russell, ele teve que fazer mais uma, colocando novamente pneus médios. Mas o que Lewis Hamilton fez foi impressionante. Demonstrando o gerenciamento de pneus praticamente perfeito da Mercedes, Hamilton levou seus pneus ao limite, a praticamente 30 voltas, se eu não me engano, seguidas com o mesmo jogo de pneus, o que deu a ele a oportunidade de colocar o composto vermelho ao fim da prova e acelerar ao máximo com seu W13. Com isso, os seus pneus duraram mais do que o normal. Na verdade, os pneus de Hamilton, se eu não me engano, durou aproximadamente 15 voltas em um ritmo frenético de corrida, o que deu a ele a oportunidade de fazer diversas ultrapassagens no decorrer desse GP específico, tendo a oportunidade não apenas de ultrapassar o terceiro lugar, que naquele momento era exatamente Carlos Sainz, quanto também ultrapassar o segundo lugar, que era seu companheiro de equipe George Russell. Isso significa muito mais do que parece no fim das contas. Isso significa basicamente que enquanto Russell muito provavelmente utilizava um conceito de ajuste de carros muito mais específico para uma situação de mais aderência em seus carros, Lewis Hamilton utilizou um conceito de mais gerenciamento de pneus, o que deu a ele uma vantagem incrível durante toda essa prova e que realmente permitiu a ele ultrapassar George Russell com uma certa tranquilidade no fim da corrida. Claro que a possibilidade de alcançar Max Verstappen ou algo nesse sentido era praticamente nula, já que o piloto da equipe
A austríaca conseguiu ter ali um rendimento incrível também durante a corrida, tanto em questão de ritmo de prova quanto em velocidades nos momentos adequados. Foi basicamente perfeito o que Max Verstappen fez e contou inclusive com erros ridículos da equipe Ferrari, que acabou realmente deixando muito a desejar com relação a Charles Leclerc. No fim das contas, na minha percepção, a Mercedes mais uma vez utilizou esse GP da Hungria de Fórmula 1 como um momento de testes para entender como o seu carro se comporta em diferentes situações. E é isso que ela tem feito desde o início do ano. Mas o mais impressionante é que mesmo com esses momentos de teste, mesmo testando duas possibilidades em dois pilotos, ela conseguiu um resultado inacreditável para esse GP da Hungria de Fórmula 1. Novamente um duplo pódio. E agora começa a ameaçar cada vez mais a posição da Ferrari como segundo lugar no Campeonato Mundial de Construtores desse ano. E ainda por cima a possibilidade de tomar o lugar de Charles Leclerc como segundo lugar também no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Não se sabe ainda quem vai batalhar mais com Leclerc, se será George Russell ou o próprio Lewis Hamilton. Mas a gente sabe que muito provavelmente essa batalha acontecerá sim, principalmente após as férias de verão da Fórmula 1. Mas o que você acha disso tudo? Você acredita mesmo que a Mercedes vai ter a capacidade de bater Ferrari ainda nesse ano de 2022? Você acredita que essa estratégia de entender um pouco melhor como funcionam os carros e testá-los durante a corrida realmente foi algo interessante? Já comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Antes dessa corrida da Hungria, sinceramente eu tinha um pensamento sobre a Mercedes. Após essa corrida, estou com outro pensamento completamente diferente. Antes eu era um pouco mais incrédulo com relação à equipe alemã conseguir bater de frente com Ferrari e com Red Bull ainda nesse ano de 2022. Mas após esse GP da Hungria, dá para perceber que as novas atualizações da Mercedes fizeram toda a diferença e permitiram com que Lewis Hamilton e George Russell competissem sim com Ferrari e Red Bull durante todo esse fim de semana, principalmente durante o GP da Hungria propriamente dito. Ou seja, é bem provável que em outros GPs no decorrer desse ano, a Mercedes tenha sim condições de se aproximar muito mais destas duas equipes. Claro que essa é a minha opinião sobre isso, continuo sim acreditando em uma possível vitória da equipe alemã, mas você pode pensar completamente diferente de mim. Inclusive, eu te indico que você comente aqui embaixo se você concorda ou discorda. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike também, mas avisa o motivo pelo qual você não gostou para que eu possa melhorar cada vez mais. E claro, compartilhe com todos os seus amigos e fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!